O vento varria a costa rochosa da Escócia como um presságio. As ondas arrebentavam contra os penhascos de St. Kilda, levantando respingos que brilhavam sob a fraca luz do entardecer. No alto da falésia erguia-se Dunraven Manor, uma construção gótica, pesada e silenciosa, cujas janelas pareciam olhos atentos a todos que ousavam se aproximar. A mansão, outrora símbolo de poder e elegância, agora carregava o peso de segredos ocultos, envolta em sombras que nem mesmo a luz das tochas era capaz de dissipar. Era o ano de 1932 e a ilha parecia ainda mais isolada devido à tempestade que se formava no horizonte. O vento ganhava força e cada rajada trazia consigo uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Foi nesse cenário que Miss Marple, em visita à Escócia a convite de conhecidos, encontrou-se diante da mansão. O convite havia partido de Lord Henry Alvington, um homem excêntrico, colecionador de relíquias antigas e conhecido por seus interesses pouco convencionais. O motivo alegado era a apresentação de um artefato raro, recém-adquirido, que ele desejava exibir para um pequeno círculo de convidados. Miss Marple, embora não fosse uma arqueóloga ou estudiosa de antiguidades, aceitou o convite com a curiosidade que sempre a movia. Sabia, por experiência, que reuniões sociais em locais tão isolados raramente eram tão inocentes quanto aparentavam. Havia algo na forma como o mordomo entregara a carta, uma formalidade quase desesperada que a deixou intrigada desde o início. A aproximação à mansão foi lenta. A carruagem que a transportava subia o caminho íngreme de pedras, enquanto a ventania assobiava como se quisesse impedir sua chegada. Ao descer, Miss Marple ajeitou seu chale de lã e olhou para o prédio. As torres góticas pareciam desafiar o céu e os vitrais iluminados de forma intermitente pelas tochas internas projetavam reflexos fantasmagóricos no chão úmido. À porta estava Sr. Collins, o mordomo, homem alto, de expressão rígida, com a postura impecável de quem servira a mesma família por décadas. Com uma reverência contida, anunciou a chegada da convidada e conduziu-a ao saguão principal. O interior de Dunraven Manor não destoava de sua aparência externa. As paredes estavam cobertas por retratos de ancestrais que observavam os vivos com olhos pintados de julgamento eterno. Cortinas pesadas bloqueavam parte da luz, deixando o ambiente dominado por sombras que se alongavam com a dança das chamas das lamparinas. O ar cheirava a madeira encerada, mas também havia algo mais, uma sensação de umidade e decadência, como se a casa estivesse lentamente se rendendo ao tempo. No salão principal, Miss Marple foi apresentada ao restante dos convidados. Lady Margaret Alvington, esposa do anfitrião, estava sentada próxima à lareira, com postura altiva e olhar frio. Seu tom educado escondia uma amargura evidente e a forma como segurava a taça de vinho deixava transparecer inquietação. Ao lado dela, Capitão Edward Sinclair, amigo da família e veterano de guerra, mantinha-se ereto, com a disciplina militar evidente em cada gesto. Seus olhos, contudo, estavam carregados de tensão, como se guardassem lembranças que preferia esquecer. Mais adiante, Dra. Helena Crawford, médica respeitada e aparentemente confidente do anfitrião, observava todos com discrição, mas sua postura cuidadosa revelava que carregava preocupações próprias. Sr. Richard Wortham, um investidor em dificuldades financeiras, buscava esconder sua ansiedade com conversas entusiasmadas sobre negócios, mas seu nervosismo era impossível de ignorar. Por fim, estava Srta. Clara Fairchild,
jovem jornalista que buscava material para escrever um artigo. Seu entusiasmo era genuíno, mas seus olhos demonstravam o tipo de curiosidade que poderia colocá-la em perigo. Lord Henry Alvington entrou no salão pouco depois, recebendo os convidados com uma energia que parecia excessiva para sua idade. Sua figura impunha respeito, mas também havia algo de inquietante em seu olhar, uma intensidade que oscilava entre orgulho e medo. Ele falava sobre a relíquia recém-adquirida, uma peça mesopotâmica de valor inestimável, com devoção quase fanática. Enquanto descrevia o objeto, suas mãos tremiam levemente e Miss Marple, com sua perspicácia natural, notou que o colecionador estava sob forte pressão, embora tentasse mascarar com entusiasmo. O jantar foi servido em uma mesa longa, cercada por castiçais altos que lançavam luz amarelada sobre os pratos. A conversa, inicialmente cortês, logo se revelou carregada de tensões veladas. Lady Margaret deixava escapar comentários irônicos sobre as obsessões do marido. O capitão Sinclair, embora educado, respondia com dureza a qualquer insinuação sobre seu passado militar. Wortham insistia em falar de investimentos, mas sua voz falhava em momentos cruciais, traindo insegurança. Já Clara, a jornalista, fazia perguntas diretas demais, despertando olhares desconfiados de quase todos à mesa. Miss Marple, discreta como sempre, manteve-se em silêncio na maior parte do tempo, mas cada detalhe era registrado por seus olhos atentos. O tremor nas mãos de Lord Henry, a rigidez excessiva do mordomo, a frieza de Lady Margaret, a ansiedade do capitão, o nervosismo do investidor e a ousadia da jovem repórter, todos esses elementos formavam um quadro que, para ela, já indicava que algo grave estava em gestação. A tempestade do lado de fora crescia em intensidade. Os trovões ecoavam pelo salão como tambores de guerra, e o vento fazia ranger as janelas antigas. O clima sombrio parecia refletir o ambiente interno, onde cada palavra trocada carregava duplo sentido. Quando o anfitrião anunciou que a relíquia seria revelada na manhã seguinte, muitos reagiram com impaciência ou desaprovação, como se o objeto fosse menos importante do que os conflitos não resolvidos que já pairavam no ar. Miss Marple, com sua calma habitual, sorriu levemente enquanto bebia seu chá. Ela sabia, pela experiência adquirida em tantos casos, que não estava ali apenas para assistir a uma exibição de antiguidades. Algo mais profundo se desenrolava entre aquelas paredes, algo que envolvia orgulho, traição e medo. Ao final da noite, cada convidado se retirou para seus aposentos, mas o silêncio que se seguiu não foi de descanso. Nos corredores, passos apressados ecoavam. Portas eram fechadas com força. Sussurros se perdiam no som da chuva contra os vitrais. Miss Marple, sentada próxima à janela de seu quarto, observava as ondas revoltas lá fora e refletia. O instinto lhe dizia que aquela tempestade não traria apenas ventos e trovões, traria também revelações sombrias. Na madrugada, quando todos já deveriam estar adormecidos, um grito cortou a noite. Um som breve, abafado, vindo de dentro da mansão. Miss Marple levantou-se imediatamente, pegou seu chale e acendeu a lamparina. O eco do grito já havia se perdido na escuridão, mas para ela era claro. Dunraven Manor acabava de se tornar palco de algo muito mais grave do que a exibição de uma relíquia. A introdução de sua presença naquele lugar isolado não era um simples acaso. E Miss Marple sabia que, a partir daquele instante, sua atenção teria de estar voltada
não para a tempestade que rugia do lado de fora, mas para as sombras que habitavam dentro daquelas paredes. A manhã seguinte, em Dunraven Manor, trouxe pouca clareza, apesar do céu cinzento que se abria depois da noite de tempestade. A casa ainda carregava um clima pesado, como se as paredes tivessem absorvido cada sussurro e cada olhar desconfiado. O corpo de Lord Henry Alvington foi encontrado no seu escritório, caído sobre a escrivaninha, uma expressão de espanto congelada em seu rosto. O choque tomou todos os presentes, mas logo deu lugar a algo mais profundo: o medo. Miss Marple foi chamada imediatamente, não por ser uma convidada, mas porque sua presença discreta e seus olhos atentos haviam despertado a confiança de alguns. O mordomo, Sr. Collins, insistiu que ninguém entrasse no escritório até que ela tivesse visto a cena. Quando ela entrou, notou a desordem dos papéis, uma carta parcialmente queimada na lareira e uma corda cortada deixada de lado como se fosse parte de algo maior. O bilhete interrompido chamava a atenção. Não posso ignorar o que descobri. A verdade deve... As palavras paravam ali, consumidas pelo fogo. Miss Marple, com sua calma característica, não comentou nada de imediato, mas registrou mentalmente que aquilo não era um simples recado, era um indício de traição. Durante as conversas com os presentes, começou a se revelar um quadro de corrupção que ligava diretamente à morte do anfitrião. Doutora Helena Crawford, médica de confiança de Lord Henry, mostrou-se mais perturbada do que os demais. Embora mantivesse o tom firme, seu olhar denunciava nervosismo. Miss Marple observou que Helena evitava comentar sobre finanças ou sobre a fundação beneficente mantida por Lord Henry. Era ali que se escondia a chave. Sr. Richard Wortham, o investidor, também entrou no radar das suspeitas. Suas dívidas em Londres eram conhecidas e, segundo comentários, havia recorrido mais de uma vez à generosidade de Alvington. A dependência financeira poderia facilmente se transformar em motivo. Entretanto, a forma desorganizada com que Wortham lidava com seus negócios sugeria que ele não teria o cuidado necessário para um plano tão calculado. O capitão Edward Sinclair, apesar de sua postura rígida, também foi lembrado nas conversas. Antigo amigo da família, tinha fácil acesso aos cômodos da casa e mantinha uma relação ambígua com Lady Margaret. A ligação próxima poderia esconder segredos maiores, mas até aquele momento não havia evidência de envolvimento com dinheiro ou desfalques. Foi com Clara Fairchild, a jovem jornalista, que uma peça importante do quebra-cabeça surgiu. Ela havia ouvido, durante a noite anterior ao crime, um diálogo entre Lord Henry e Helena na biblioteca. As palavras eram truncadas pela distância, mas claras o suficiente para revelar tensão. Falavam de valores desaparecidos da Fundação de Caridade, de confiança quebrada e de documentos que poderiam destruir reputações. Miss Marple reuniu todos os pontos em silêncio. O bilhete queimado indicava que Lord Henry havia descoberto uma traição grave. A fundação, sustentada por ele como legado familiar, estava no centro do conflito. Recursos destinados a projetos sociais haviam sumido e os registros apontavam manipulação cuidadosa. Quem teria acesso aos relatórios e conhecimento suficiente para encobrir desvios? A resposta apontava para alguém de confiança. A médica, Helena Crawford. A análise de Marple não se baseava apenas em suspeitas. No escritório de Alvington, além da carta queimada, encontrou-se um livro contábil com anotações que não combinavam com os registros oficiais.
Valores alterados, nomes omitidos e transferências ocultas surgiam página após página. O estilo meticuloso das anotações denunciava uma mente habituada à precisão, não ao improviso. Helena, quando confrontada, tentou justificar. Falou de pequenos ajustes temporários, de empréstimos feitos para manter projetos até que mais fundos chegassem. Mas as evidências iam além de meros atrasos contábeis. Havia desvios sistemáticos, valores canalizados para contas particulares e uma série de pagamentos irregulares que não podiam ser explicados por má administração. A situação expôs não apenas a corrupção financeira, mas também a traição pessoal. Lord Henry havia confiado na médica para administrar uma parte crucial de sua obra, e a descoberta de sua desonestidade foi o estopim. Ele planejara alterar seu testamento e expor o esquema, algo confirmado pelo mordomo, que se lembrava de ter ouvido o patrão falar em mudanças significativas. A traição, portanto, não era apenas monetária, mas também moral. Enquanto as tensões se acumulavam, Lady Margaret mantinha-se em silêncio. Sua frieza, porém, escondia um detalhe importante. Miss Marple notou que ela demonstrava pouco pesar pela morte do marido, mas reagia com sutileza ao ser mencionada a fundação. Embora não estivesse envolvida diretamente, parecia conhecer mais do que revelava. Talvez sua ligação com o capitão Sinclair fosse também uma fuga da realidade de viver em um lar corroído por mentiras. Nesse ponto, a relação entre os personagens começou a se reconfigurar. O clima de desconfiança cresceu. Wortham, já pressionado pelas dívidas, via-se ameaçado pela revelação de irregularidades que poderiam recair sobre todos os presentes. Sinclair, sempre rígido, passou a defender Lady Margaret com veemência, como se temesse que as suspeitas chegassem até ela. Clara, por sua vez, percebia que sua reportagem ganharia proporções muito maiores do que imaginara. Miss Marple, sem dramatizações, expôs os fatos com clareza. Para ela, a sequência era lógica. Lord Henry descobriu a corrupção na fundação. Escreveu uma carta de denúncia, interrompida no momento de sua morte. Helena, confrontada com a ameaça de exposição, tinha motivo direto para silenciá-lo. O ataque à jornalista Clara, que dissera ter visto alguém perto do barco, reforçava que alguém tentava eliminar possíveis testemunhas. No entanto, Marple não apresentou conclusões precipitadas. Seu método consistia em conectar os elementos sem perder a calma, permitindo que cada detalhe se confirmasse naturalmente. A traição e a corrupção eram claras, mas a execução do crime ainda exigia provas mais concretas. Ao longo do dia, enquanto a tempestade diminuía e a ilha permanecia isolada do continente, a investigação tomou forma. Documentos foram recolhidos, conversas reconstituídas e a rede de segredos foi se desfazendo. O tema central, contudo, estava exposto. A morte de Lord Henry Alvington não fora resultado de um acidente ou impulso momentâneo, mas consequência direta de um esquema de corrupção que corroeu a confiança no coração da família e dos amigos. Para Miss Marple, a traição sempre vinha acompanhada de rachaduras visíveis. Um olhar evitado, uma justificativa apressada, um detalhe fora de lugar. Em Dunraven Manor, cada gesto confirmava que a corrupção não era apenas financeira, mas também emocional. A lealdade havia sido rompida, e essa ruptura criara o espaço necessário para o crime acontecer. No fim da tarde, o corpo do anfitrião foi levado para a capela da propriedade. O silêncio reinava, mas a tensão entre os convidados apenas aumentava. Todos sabiam que a investigação estava apenas começando.
As máscaras sociais já haviam começado a cair, e a primeira revelação, a corrupção, era apenas uma parte do que viria. A tempestade que caíra sobre St. Kilda havia transformado Dunraven Manor em uma fortaleza sem saída. Os barcos estavam impossibilitados de sair do pequeno ancoradouro, e as estradas estreitas que ligavam a ilha ao cais estavam alagadas e intransitáveis. O confinamento não era apenas físico. Todos dentro da mansão sentiam o peso psicológico de estarem presos em um espaço carregado de suspeita. Miss Marple, com sua observação paciente, entendeu rapidamente que o isolamento mudava o comportamento das pessoas. Cada hóspede reagia de forma diferente à pressão de não poder partir. Alguns buscavam se esconder em silêncio, outros explodiam em nervosismo e havia os que tentavam manipular as conversas para distrair suspeitas. O confinamento criava uma tensão constante e cada palavra dita parecia ecoar pelos corredores. O primeiro a demonstrar o efeito do isolamento foi Sr. Richard Wortham. Suas dívidas e a instabilidade financeira já o deixavam inquieto, mas a impossibilidade de sair da ilha aumentava seu desespero. Ele temia que, uma vez solucionado o mistério, seu envolvimento indireto com negócios obscuros viesse à tona. Andava pelo salão com passos apressados, como se buscasse uma saída inexistente. O isolamento o tornava vulnerável, e isso o colocava como alvo de desconfiança. Lady Margaret Alvington mantinha sua postura fria, mas a presença constante do Capitão Sinclair a seu lado revelava mais do que pretendia. Ambos ficavam longos períodos em silêncio próximo à lareira, como se buscassem segurança um no outro. Para Miss Marple, essa aproximação excessiva, num momento em que todos deveriam se manter discretos, revelava que havia um vínculo mais profundo entre eles. O confinamento da mansão, que impedia a fuga de olhares e julgamentos, os expunha cada vez mais. Clara Fairchild, a jovem jornalista, reagia de modo oposto. O isolamento despertava nela uma curiosidade crescente. Incapaz de se conformar em apenas esperar, circulava pelos corredores com um caderno nas mãos, registrando tudo o que observava. Sua ousadia, porém, quase custara caro. Uma noite antes havia sido atacada na biblioteca, um sinal claro de que alguém a via como ameaça. Agora, com a mansão transformada em prisão, sua vida corria ainda mais perigo. Doutora. Helena Crawford era quem melhor escondia o incômodo, mas Miss Marple percebia as pequenas falhas em seu controle. A médica falava com autoridade, tentava assumir a liderança ao oferecer conselhos práticos e até mesmo cuidados de saúde aos demais, mas havia uma rigidez em sua postura que denunciava medo. O confinamento aumentava o risco de sua fraude ser exposta. Se houvesse qualquer prova concreta, ela não teria como escapar. O mordomo, Sr. Collins era talvez o mais afetado pelo peso do confinamento. Acostumado a manter a ordem silenciosa da casa, agora precisava lidar com convidados tensos, investigações em andamento e a constante pressão de que qualquer um deles poderia ser o assassino. Sua neutralidade começava a ruir. Oscilava entre a rigidez do dever e momentos de hesitação. Miss Marple percebeu que, mesmo sem estar envolvido no crime, Collins era a peça central no funcionamento da casa e que sua exaustão poderia revelar detalhes esquecidos. Para Miss Marple, o confinamento tinha um efeito revelador. Em um espaço reduzido, as máscaras caíam mais rápido. Não havia para onde fugir, e a convivência forçada obrigava cada um a mostrar traços de sua verdadeira natureza. As longas refeições silenciosas,
Os olhares desviados e os diálogos interrompidos construíam um ambiente de tensão em que qualquer gesto se tornava suspeito. O isolamento também aumentava a sensação de vigilância. Cada hóspede se sentia observado pelos outros. As portas trancadas, o ranger dos pisos e as cortinas pesadas criavam um cenário em que todos acreditavam estar sendo seguidos. Essa atmosfera fez com que as interações ganhassem um tom de autoproteção. Alguns falavam demais para justificar cada movimento, outros se fechavam completamente. Miss Marple notou como o Capitão Sinclair se destacava nesse contexto. Ele usava a disciplina militar como escudo. Organizado, firme e sempre atento, mantinha-se como protetor de Lady Margaret, o que o colocava em posição ambígua. Ora parecia defensor, ora cúmplice. O confinamento intensificava esse papel, pois a proximidade entre ambos não passava despercebida, gerando especulações entre os demais. Enquanto isso, Clara começou a contar a Miss Marple o que havia visto antes do assassinato. Ela falava de uma figura furtiva, próxima ao barco, carregando algo que não conseguira identificar por causa da escuridão. Para a jovem repórter, a lembrança era turva, mas o detalhe de uma possível corda chamava a atenção. O isolamento da ilha impedia que essa pista fosse ignorada, pois todos sabiam que ninguém de fora poderia ter chegado ou saído durante a tempestade. O assassino estava dentro do grupo. Miss Marple reuniu todos esses elementos e percebeu que o confinamento tinha valor estratégico. Quem matou Lord Henry dependia do isolamento da ilha para ganhar tempo. A tempestade, que impedia a chegada das autoridades, funcionava como aliada do criminoso. Cada hora sem comunicação externa aumentava as chances de destruir provas, manipular informações ou até mesmo eliminar outras testemunhas. A senhora percebeu então que o ataque a Clara havia sido justamente parte dessa estratégia. O assassino sabia que ela representava risco, porque tinha visto alguém próximo ao barco. Com a casa transformada em armadilha, Clara estava vulnerável, e a tentativa de silenciá-la provava que a pressão do confinamento também estava pesando sobre o culpado. Para Miss Marple, a chave estava em observar como cada pessoa lidava com esse ambiente. Quem se retraía, quem se exaltava, quem buscava alianças. Helena, a médica, usava o confinamento para justificar sua proximidade dos documentos contábeis, tentando explicar que os mantinha guardados para proteger a fundação. Wortham, por outro lado, buscava constantemente falar sobre negócios externos, como se quisesse lembrar aos outros de que tinha preocupações maiores fora da ilha. Lady Margaret e Sinclair, juntos, demonstravam que, embora não fossem culpados pelo desfalque, tinham sua própria traição a esconder, um relacionamento secreto. Ao final do segundo dia, a sensação de prisão dominava a todos. As portas do lado de fora estavam bloqueadas pela força da tempestade, mas as verdadeiras grades eram as suspeitas que circulavam pelos corredores. Ninguém confiava em ninguém e cada sala parecia um interrogatório silencioso. Miss Marple concluiu que o isolamento não era apenas cenário, era parte do plano. O assassino contava com a clausura da ilha para agir sem interferências externas. Ao mesmo tempo, o confinamento se tornava sua maior fraqueza. Quanto mais tempo passava, mais detalhes surgiam e mais difícil seria esconder a verdade. Assim, Dunraven Manor não era apenas o palco do crime, mas também a prisão do culpado. O isolamento eliminava qualquer desculpa de um intruso. Todos sabiam que o assassino estava ali, preso junto com eles,
esperando o inevitável momento em que a verdade seria revelada. Dentro de Dunraven Manor, cada personagem buscava manter uma fachada que já não resistia ao peso das circunstâncias. O assassinato de Lord Henry Alvington havia desfeito a superfície de cordialidade que envolvia o grupo e as verdadeiras naturezas começaram a emergir. Para Miss Marple, as máscaras sociais eram tão reveladoras quanto as pistas físicas. A cada gesto, olhar ou palavra mal colocada, ficava evidente que a aparência era usada como escudo contra suspeitas. Lady Margaret Alvington foi a primeira a chamar atenção. Em público, sustentava uma imagem de viúva fria e digna, sem lágrimas ou expressões de dor. Dizia que sua vida ao lado do marido tinha sido marcada pela distância, justificando sua postura austera. Mas a neutralidade era apenas aparência. Nos corredores, Miss Marple percebeu sua proximidade excessiva com o capitão Sinclair. Um toque disfarçado, uma troca de olhares prolongada, um silêncio cúmplice revelavam um vínculo íntimo. A máscara de luto era sustentada diante dos outros, mas o comportamento ao lado de Sinclair denunciava outra realidade. O capitão Edward Sinclair, por sua vez, vestia a armadura da disciplina militar. Seus modos eram firmes, sua voz controlada, seu corpo mantido em postura impecável. Aos olhos dos demais, parecia o retrato da honra e da lealdade. No entanto, sob essa fachada, escondia dívidas de jogo e ressentimentos antigos. A relação secreta com Lady Margaret colocava em risco sua imagem de homem íntegro. Sua maior preocupação era proteger a aparência de autoridade, pois sabia que, caso seu vínculo fosse exposto, passaria automaticamente a ser visto como cúmplice em qualquer crime. Doutora Helena Crawford sustentava a máscara da profissional respeitável. Mantinha-se calma, falava com firmeza e tentava assumir a posição de racionalidade dentro do grupo. Porém, sua aparente serenidade escondia o envolvimento com os fundos desviados da fundação de Lord Henry. Sempre que questionada sobre números ou registros, adotava uma postura defensiva, justificava os desvios como empréstimos temporários e repetia que sua única motivação era preservar a causa beneficente. A máscara de benfeitora, no entanto, estava rachada, e Miss Marple percebia que cada explicação soava como ensaio, não como verdade. Sr. Richard Wardham buscava esconder suas fraquezas com um papel de empresário entusiasmado. Falava em projetos, contatos em Londres e novas oportunidades, mas sua máscara era a mais frágil de todas. Todos sabiam de suas dívidas, e sua ansiedade apenas reforçava a imagem de alguém desesperado. Miss Marple entendia que ele poderia ser visto como suspeito, mas suas mentiras eram tão transparentes que serviam mais como distração do que como disfarce convincente. A jovem Clara Fairchild representava outra forma de aparência. Sua máscara era a da repórter ousada, sempre com o caderno em mãos, registrando cada detalhe. Mas por trás da confiança estava o medo. O ataque sofrido na biblioteca deixara marcas visíveis. A repórter tentava esconder sua vulnerabilidade com determinação, mas a tensão em sua voz revelava que estava constantemente em alerta. Sua máscara era, portanto, uma forma de proteção contra o perigo que ainda a rondava. Até mesmo o Sr. Collins, o mordomo, carregava sua própria máscara. Em público, mantinha a postura rígida de um funcionário leal, atento a cada ordem. Contudo, nas conversas rápidas com Miss Marple, demonstrava fadiga e preocupação. Sua neutralidade aparente escondia o peso
de conhecer segredos da família, escutados ao longo de anos de serviço. Sua lealdade era verdadeira, mas a máscara da indiferença não resistia quando pressionado. Para Miss Marple, observar essas máscaras era parte essencial da investigação. Ela sabia que, em ambientes de isolamento, os papéis sociais se desgastam rapidamente. A morte de Lord Henry obrigava cada um a ajustar sua aparência para sobreviver às suspeitas. Quem mantinha a fachada com mais rigidez acabava se revelando justamente por isso. Um exemplo claro surgiu durante uma reunião no salão principal. Lady Margaret, vestida de preto rigoroso, falava em tom solene sobre a necessidade de manter a dignidade diante da tragédia. Enquanto discursava, apoiava-se discretamente no braço de Sinclair, gesto pequeno, mas suficiente para Miss Marple perceber a contradição. A viúva que pregava decoro se mostrava dependente do homem com quem mantinha relação oculta. A máscara social ruía. Helena, em outro momento, tentava reforçar sua posição de confiança ao revisar relatórios contábeis diante dos demais. Apresentava números, justificativas e cálculos, mas sua preocupação excessiva em parecer transparente levantava ainda mais dúvidas. Era como se, ao insistir em mostrar que não tinha nada a esconder, confirmasse exatamente o contrário. Wortham também teve sua máscara exposta quando, em meio a uma conversa casual, mencionou contatos financeiros inexistentes. Miss Marple, sem confrontá-lo diretamente, apenas fez perguntas simples que ele não conseguiu responder. A falsa segurança desmoronou diante do silêncio constrangedor. Clara, embora menos experiente, demonstrava coragem ao escrever suas anotações diante de todos. Mas Miss Marple notava como suas mãos tremiam levemente sempre que voltava a mencionar a figura que vira perto do barco. A jovem tentava mostrar força, mas sua máscara de confiança deixava entrever o medo de ser novamente atacada. Collins, pressionado por perguntas de Marple sobre a noite do crime, deixou escapar detalhes que não condiziam com sua imagem de funcionário distante. Contou que Lord Henry mencionara mudanças no testamento e que parecia mais nervoso do que o habitual. Embora sua lealdade não estivesse em questão, o mordomo não conseguia manter a máscara da impassibilidade quando confrontado com lembranças reais. A presença de Miss Marple, serena e observadora, tornava o desgaste das máscaras inevitável. Ela não precisava de grandes confrontos, bastava ouvir, fazer perguntas simples e observar reações. Sua experiência mostrava que, quanto mais alguém tentava sustentar uma aparência, mais evidente ficava a verdade por trás dela. O tema das máscaras também expôs como as relações entre os personagens estavam ligadas. Lady Margaret e Sinclair escondiam um envolvimento amoroso. Helena escondia um desfalque financeiro. Wortham escondia falência iminente. Clara escondia medo. E Collins escondia lembranças que preferia calar. Cada máscara, ao cair, revelava um fragmento da rede de segredos que cercava a morte de Lord Henry. Miss Marple concluiu que a aparência era tão perigosa quanto a mentira. No confinamento da mansão, onde todos estavam sob suspeita, fingir era um risco, pois qualquer incoerência se tornava evidente. O assassino, ao tentar sustentar sua máscara, acabaria inevitavelmente se revelando. Assim, Dunraven Manor tornava-se palco de um jogo duplo. De um lado, as provas físicas do crime, do outro, as aparências sociais que se desgastavam a cada hora. Para Miss Marple, observar essa contradição era parte fundamental do processo.
A verdade não estava apenas nos objetos queimados, nas cordas cortadas ou nos registros alterados, mas também no modo como cada personagem tentava manter uma imagem que já não podia ser sustentada. No terceiro dia após a morte de Lord Henry Alvington, a investigação dentro de Dunraven Manor girava em torno de lembranças fragmentadas e testemunhos contraditórios. Isolados pela tempestade, sem acesso às autoridades locais, cada detalhe recordado pelos presentes se tornava peça essencial para a reconstrução dos acontecimentos. Miss Marple, com paciência e método, passou a reunir esses relatos, ciente de que a memória humana é falha, mas também reveladora quando confrontada com a lógica. O primeiro depoimento relevante veio de Clara Fairchild. A jovem jornalista afirmava ter visto, na noite do crime, uma figura próxima à casa de barcos. Era apenas uma silhueta, pois a tempestade encobria a visão, mas lembrava que a pessoa parecia carregar algo nas mãos. Quando pressionada a descrever melhor, hesitou. Achava que poderia ser uma corda, mas admitiu não ter certeza. O vento, a chuva e a escuridão confundiam seus sentidos. Ainda assim, esse testemunho tinha valor. Confirmava que alguém se movimentava em área próxima ao local de onde viera a corda usada no crime. Miss Marple sabia que memórias assim podiam ser influenciadas pelo medo. O ataque posterior sofrido por Clara na biblioteca reforçava a possibilidade de que ela, de fato, havia visto algo compromitted or. O assassino temia que sua lembrança se tornasse mais clara e buscou silenciá-la. Assim, mesmo que fragmentado, o depoimento da jovem ganhava peso. O segundo testemunho foi do Sr. Collins, o mordomo. Ele recordava que, na tarde anterior ao assassinato, Lord Henry falara em revisar o testamento. Disse que haveria mudanças significativas e que pretendia anunciá-las em breve. Collins descreveu o patrão como agitado e preocupado, algo incomum para seu temperamento. Esse detalhe, embora não revelasse nomes, indicava que Lord Henry havia descoberto algo grave, provavelmente o desvio de recursos, e que planejava agir. A lembrança de Collins se alinhava à carta parcialmente queimada encontrada no escritório. A frase interrompida, "A verdade deve..." reforçava a ideia de que o anfitrião pretendia expor alguém. Para Miss Marple, esse testemunho tinha dupla importância. Mostrava o motivo do crime e confirmava que Lord Henry estava decidido a não se calar. O capitão Edward Sinclair também foi ouvido. Ele declarou que, na noite do assassinato, permanecera na biblioteca revisando mapas navais. Disse ter ouvido passos no corredor, mas não conseguira identificar quem passava. Sua memória era vaga e, ao ser questionado sobre horários, não apresentou precisão. Sinclair sustentava sua imagem de disciplina, mas seu depoimento trazia inconsistências. Miss Marple percebeu que ele evitava olhar diretamente quando falava, sinal de que escondia algo. Talvez não o crime em si, mas certamente parte da verdade. Lady Margaret Alvington apresentou uma lembrança cuidadosamente ensaiada. Disse que passara a maior parte da noite em seus aposentos tentando ler, mas perturbada pelo barulho da tempestade. Afirmou não ter ouvido gritos ou movimentos incomuns, embora outros hóspedes tivessem relatado ruídos no corredor. Sua memória seletiva parecia mais uma defesa do que um relato sincero. Para Miss Marple, a esposa do falecido preferia se manter distante da cena, protegendo sua própria imagem e, possivelmente, a reputação do capitão Sinclair. O depoimento mais revelador, porém,
veio da própria doutora Helena Crawford. Questionada sobre seus movimentos na noite do crime, disse ter estado em seu quarto preparando anotações médicas. Lembrou-se de ouvir um ruído metálico, semelhante ao arrastar de algo pesado, mas não conseguiu precisar de onde vinha. Ao mencionar o som, mostrou-se nervosa. A lembrança parecia real, mas sua hesitação indicava receio de que esse detalhe a vinculasse ao crime. Miss Marple organizou esses testemunhos como peças de um quebra-cabeça. Clara via uma figura próxima ao barco. Collins lembrava de um testamento em revisão. Sinclair dizia ouvir passos sem identificar quem eram. Margaret alegava nada ter ouvido. Helena relatava barulho metálico. A coerência entre eles estava no fato de que todos descreviam algo anormal na noite do assassinato, mas nenhum se comprometia em dar nomes. Outro ponto importante foi o relato do jardineiro da família, Sr. Tomlinson, chamado por Collins, para ajudar a reforçar portas durante a tempestade. Ele disse ter visto luz na janela do escritório muito depois do horário em que Lord Henry costumava se recolher. A luz se apagou de repente, o que ele achou estranho, mas não investigou por causa da chuva intensa. Esse testemunho reforçava que a morte ocorrera em horário avançado da noite e que houve movimentação incomum no escritório. Para Miss Marple, a dificuldade não estava em recolher testemunhos, mas em filtrar o que era confiável. O isolamento e o medo distorciam memórias. Uns exageravam para se proteger, outros omitiam para não se comprometer. A tarefa era confrontar lembranças com evidências físicas. Ao revisar os relatos, percebeu que o barulho metálico citado por Helena coincidia com o corte da corda encontrada no barco. Clara, por sua vez, poderia ter visto justamente o mesmo movimento, mas de outra perspectiva. Collins oferecia o contexto do motivo, o testamento. Sinclair e Margaret apresentavam versões convenientes que os mantinham distantes, mas pouco convincentes. Tomlinson, sem envolvimento direto, confirmava a movimentação no escritório. Esses testemunhos, cruzados, indicavam que o crime não foi um ato impulsivo, mas planejado. O assassino aproveitou a tempestade para se mover sem ser notado, acreditando que os ruídos se perderiam no barulho do vento. A corda cortada e a carta interrompida eram marcas de um plano elaborado, mas também de um erro. Os fragmentos de memória dos outros. Miss Marple percebeu que, juntos, os testemunhos formavam uma narrativa clara. Lord Henry descobriu a corrupção. Decidiu alterar seu testamento e escrever uma denúncia. O culpado, temendo ser exposto, agiu naquela noite. O barulho do corte da corda foi ouvido por Helena, a figura no barco foi vista por Clara, os passos foram notados por Sinclair, a luz no escritório foi percebida por Tomlinson e a agitação do anfitrião foi confirmada por Collins. Nenhum relato isolado era suficiente, mas o conjunto expunha o assassino. No entanto, ainda havia contradições. Margaret dizia nada ter ouvido, mas se encontrava em aposentos próximos ao escritório. Por que seu relato destoava tanto dos demais? Miss Marple concluiu que a viúva omitia informações não para encobrir o crime, mas para proteger sua relação com Sinclair. A lealdade ao capitão, mesmo em meio ao luto, era mais forte do que o desejo de colaborar. O valor do testemunho não estava apenas no que era lembrado, mas também no que era silenciado. Cada memória incompleta revelava não apenas fatos, mas intenções. Miss Marple sabia que, quando confrontasse os suspeitos, usaria justamente essas contradições para expor o culpado. Ao final do dia, ela reuniu todos no salão e,
sem acusar diretamente, repetiu os relatos de cada um, comparou horários, descreveu detalhes e fez perguntas simples. O desconforto foi imediato. Helena evitava contato visual, Sinclair mostrava irritação, Margaret desviava olhares, Wortham suava em silêncio, Clara tremia discretamente e Collins se mantinha rígido. Cada um reagia de forma distinta, mas era Helena quem demonstrava maior nervosismo. Sua máscara de calma ruía diante das lembranças dos outros. Miss Marple não declarou conclusões ainda, mas sabia que o testemunho coletivo havia estreitado o círculo. A memória, ainda que falha, tinha feito emergir a verdade escondida. Bastaria agora unir as peças finais para revelar quem havia traído não apenas Lord Henry, mas todos os que acreditaram em sua confiança. Com os testemunhos reunidos e as pistas conectadas, Miss Marple sabia que o momento de expor a verdade estava próximo. No entanto, também compreendia que o assassino, encurralado pelo isolamento da ilha e pela força das evidências, poderia agir de forma desesperada. Justiça e desespero agora caminhavam lado a lado dentro de Dunraven Manor. Na manhã seguinte, todos foram reunidos no salão principal. A tempestade finalmente dava sinais de arrefecer, mas o clima interno permanecia carregado. Miss Marple, com sua calma habitual, iniciou a análise. Explicou em tom firme e objetivo que o assassinato de Lord Henry não fora fruto de impulso, mas resultado de traição cuidadosamente construída. Os fundos desviados da fundação, os registros adulterados e a carta interrompida demonstravam que havia alguém com muito a perder. Enquanto falava, seus olhos se fixaram na doutora Helena Crawford. A médica tentou manter a serenidade, mas o leve tremor em suas mãos denunciava nervosismo. Miss Marple destacou que apenas alguém com acesso íntimo aos registros teria condições de manipular as contas sem levantar suspeitas. Apenas alguém de confiança poderia usar o manto de credibilidade para ocultar um desvio sistemático. Nesse ponto, Helena protestou. Alegou que estava sendo acusada injustamente, que qualquer um poderia ter mexido nos documentos. Disse que o barulho metálico que ouvira na noite do crime talvez fosse coincidência. Sua voz, porém, era cada vez mais instável, e o olhar dos outros convidados voltava-se para ela com desconfiança crescente. O Sr. Richard Wortham, sempre inquieto, aproveitou para defender-se. Reforçou que tinha dívidas, mas nunca se envolveria em fraude contra uma fundação. Apontou, inclusive, que não possuía conhecimento técnico para manipular registros contábeis. Miss Marple confirmou que o comportamento caótico de Wortham não se encaixava no método preciso encontrado nas anotações adulteradas. Sua exclusão aliviou-o, mas também expôs que o cerco se fechava sobre outra pessoa. Capitão Edward Sinclair tentou intervir, afirmando que todos estavam sendo levados por suspeitas sem provas definitivas. Declarou que, na guerra, aprendera a não confiar em coincidências, mas também a não condenar sem certezas. Sua fala, embora eloquente, foi interpretada como defesa indireta de Helena, pois sabia que a médica estava encurralada. Lady Margaret, silenciosa ao lado dele, mantinha-se com o olhar fixo no chão, evitando qualquer envolvimento. Miss Marple prosseguiu. Retomou o relato de Clara Fairchild, que vira uma figura perto da casa de barcos. Acrescentou que o corte da corda, encontrado entre as ferramentas, não era algo feito ao acaso. Era prova de preparação. A pessoa que manipulara a corda sabia que Lord Henry estava prestes a expor a traição. Esse detalhe
eliminava a hipótese de crime impulsivo. Nesse momento, Helena tentou inverter a situação. Disse que Clara era jovem demais e que sua memória não era confiável. Questionou o fato de a repórter não ter visto o rosto da pessoa, mas a argumentação foi rapidamente desarmada por Miss Marple, que ressaltou: mesmo sem identificar o rosto, Clara descrevera um objeto nas mãos da figura. Essa lembrança coincidia com a corda cortada, prova física encontrada na casa de Barcos. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo mordomo, Sr. Collins, que confirmou ter ouvido o patrão falar em mudanças no testamento. Essa informação reforçava o motivo do crime. Helena sabia que, com a alteração, seria exposta e perderia a posição de confiança. O desespero a levou a agir antes que a revelação ocorresse. Diante do peso crescente das evidências, Helena tentou sustentar a máscara. Disse que Lord Henry não teria coragem de acusá-la, que tudo não passava de mal-entendido. Mas Miss Marple apresentou outro detalhe: o frasco de laudanum encontrado entre os pertences da médica. Embora fosse comum entre profissionais da saúde, a quantidade irregular sugeria uso pessoal. Essa dependência explicava a necessidade de desviar fundos, reforçando o motivo financeiro e pessoal para o crime. A sala mergulhou em silêncio. Os rostos refletiam incredulidade, enquanto Helena perdia a compostura. Primeiro, insistiu que todos estavam contra ela. Depois, admitiu que fizera empréstimos temporários, mas negou o assassinato. Por fim, ao ver que as contradições se acumulavam, a máscara caiu de vez. Num rompante de desespero, Helena levantou-se abruptamente e declarou que fora forçada pelas circunstâncias. Disse que após a guerra, a pressão, a solidão e o vício a levaram a buscar alívio. Argumentou que Lord Henry não compreendera, que seu tom de acusação não deixara espaço para explicações. Confessou ter ido à casa de Barcos naquela noite, cortado a corda e preparado o cenário. Ao voltar, foi confrontada pelo anfitrião. O diálogo se transformou em discussão e, tomada pelo medo de ser exposta, ela o atacou. As palavras foram ditas com voz quebrada, carregada de desespero. A confissão, embora não detalhasse cada passo, deixava claro o peso da culpa. Lady Margaret levou a mão à boca em espanto. Sinclair fechou os punhos em silêncio, Clara registrava tudo com as mãos trêmulas, e Wortham apenas abaixou a cabeça. Miss Marple, sem elevar o tom, concluiu. Explicou que o crime não era fruto de maldade pura, mas do desespero de quem já estava destruído internamente. Porém, a justiça não poderia ser ignorada. O ato de matar para ocultar corrupção transformava qualquer justificativa em fardo. Helena foi conduzida para o escritório, onde aguardaria a chegada das autoridades. Sinclair, a pedido de Miss Marple, foi designado para vigiar junto com Collins. O ambiente, antes dominado por dúvidas, agora estava marcado pela certeza. O assassino fora identificado e a linha entre justiça e desespero ficara exposta. Para Miss Marple, cada caso revelava a mesma lição. Quando a verdade ameaça vir à tona, os culpados se desesperam. E no desespero, cometem erros que a justiça não tarda a corrigir. Em Dunraven Manor, o peso das provas, os testemunhos e as contradições tinham convergido para a mesma conclusão. No fim da tarde, a mansão silenciou. A tempestade do lado de fora havia passado, mas dentro da casa ainda restava a sensação de que a justiça era apenas o primeiro passo. O desespero de Helena havia custado uma vida e agora custaria sua liberdade. Miss Marple
sentada próxima à lareira, observava os outros convidados. Cada um enfrentava sua própria forma de julgamento. Lady Margaret e Sinclair pela relação secreta, Wortham pelas dívidas, Clara pelo medo que quase lhe tirara a vida. A justiça oficial viria com a chegada das autoridades, mas a justiça moral já estava em curso. Dunraven Manor, antes palco de ostentação, tornara-se o cenário onde máscaras caíram, traições foram reveladas e o desespero encontrou seu limite. Para Miss Marple, não havia triunfo em resolver o crime, apenas a constatação de que a busca pela verdade sempre expõe o melhor e o pior da natureza humana. Com a confissão de Dra. Helena Crawford, o peso da tensão que dominava Dunraven Manor começou a se dissipar. Ainda havia choque entre os convidados, mas a certeza sobre a identidade do culpado trouxe um silêncio diferente. Não era mais a incerteza que pairava no ar, e sim a aceitação de que a verdade, por mais dura que fosse, havia sido revelada. Naquela noite, Helena permaneceu trancada no escritório, sob a vigilância do capitão Sinclair e do mordomo, Sr. Collins. A médica já não tinha forças para protestar. Sua postura altiva dera lugar a um semblante abatido, e cada palavra que dizia soava como justificativa tardia. O desespero que a levara ao crime agora se transformava em resignação diante da justiça que se aproximava. Miss Marple manteve-se firme. Sabia que ainda era necessário organizar as provas, preparar os testemunhos e garantir que nada fosse alterado até a chegada da polícia. O isolamento da ilha ainda impedia comunicação com o continente, mas o mar, agora mais calmo, permitiria a vinda das autoridades ao amanhecer. Na manhã seguinte, o barco da polícia atracou em St. Kilda. 2 oficiais subiram até a mansão, receberam o relato detalhado de Miss Marple e ouviram os testemunhos dos convidados. O frasco de láudanum, o fragmento da corda cortada, a carta queimada e a confissão de Helena formavam um quadro sólido. A médica foi levada sob custódia sem resistência. Caminhava entre os policiais de cabeça baixa, consciente de que sua vida nunca mais seria a mesma. Com a prisão concluída, restou àqueles que permaneceram na mansão lidar com os próprios segredos. Lady Margaret Alvington, viúva agora libertada do peso de um casamento infeliz, não escapava do julgamento silencioso sobre sua relação com o capitão Sinclair. Não havia crime em sua conduta, mas o escândalo social era inevitável. Sua decisão foi clara. Deixaria Dunraven Manor e não retornaria. Declarou que a casa, carregada de lembranças e desgraças, não poderia mais ser seu lar. O capitão Sinclair manteve-se discreto, mas todos sabiam que seu futuro também estava comprometido. A lealdade à família Alvington fora manchada pela ligação íntima com Lady Margaret. Não restava dúvida de que partiria da ilha em silêncio, levando consigo não apenas dívidas de jogo, mas também a marca de uma reputação comprometida. O Sr. Richard Wortham, aliviado por não ser o culpado, ainda enfrentava a realidade de suas dívidas. A investigação expôs sua fragilidade financeira e seu prestígio no meio empresarial estava abalado. Sem o apoio de Lord Henry, dificilmente conseguiria manter seus negócios. Sua aparência de investidor confiante havia se quebrado e o retorno a Londres seria marcado por dificuldades. Clara Fairchild, por outro lado, saiu fortalecida. Apesar do medo, sua coragem em registrar cada detalhe e relatar o que viu contribuiu para a solução do caso. Seu artigo para a revista Antiquarian Review não seria apenas sobre a relíquia mesopotâmica, mas sobre o drama vivido dentro de Dunraven Manor. Miss Marple, no entanto,
recomendou cautela. A verdade deveria ser escrita com respeito, sem sensacionalismo, pois envolvia vidas destruídas. Clara concordou, consciente da responsabilidade que tinha como jornalista. O Sr. Collins, mordomo leal, foi talvez quem mais sofreu em silêncio. Testemunhara anos de segredos da família e agora via o fim de uma era. A morte de Lord Henry e a confissão de Helena marcaram o encerramento de seu serviço em uma casa que já não existia como outrora. Permanecer em Dunraven Manor seria conviver diariamente com lembranças dolorosas. Ainda assim, agradeceu a Miss Marple pela clareza e pela dignidade com que conduziu a investigação. Miss Marple, como sempre, recusou qualquer crédito pessoal. Para ela, era apenas questão de observar, ouvir e conectar detalhes. Sabia que, muitas vezes, a justiça oficial vinha acompanhada de um julgamento social ainda mais cruel. Em Dunraven Manor, cada sobrevivente carregaria sua própria condenação, mesmo sem algemas. A relíquia mesopotâmica, que motivara o encontro dos convidados, permaneceu intacta no escritório. Tornara-se símbolo irônico, um objeto milenar, sobrevivente a séculos de guerras e quedas de impérios, testemunhando como a fragilidade humana podia destruir famílias inteiras. O tesouro, outrora motivo de orgulho para Lord Henry, agora era lembrança de sua morte. No dia seguinte, com a tempestade enfim dissipada, os hóspedes começaram a deixar a ilha. Lady Margaret partiu em silêncio, acompanhada apenas por poucas malas. Sinclair embarcou no mesmo barco, mas os dois evitaram olhares públicos, conscientes de que sua ligação já não poderia permanecer escondida. Wortham seguiu em outro momento, abatido, preocupado com as consequências financeiras que enfrentaria. Clara, com o caderno repleto de anotações, partiu por último, despedindo-se de Miss Marple com gratidão sincera. Ao ver cada um partir, Miss Marple refletiu sobre como a verdade, uma vez revelada, modifica não apenas o culpado, mas todos ao redor. O crime não havia apenas tirado a vida de Lord Henry, havia desfeito vínculos, revelado segredos e transformado destinos. Dunraven Manor, imponente sobre os penhascos, permanecia como testemunha silenciosa da tragédia. No cais, antes de embarcar, Miss Marple voltou-se para observar a mansão pela última vez. As torres góticas pareciam menos ameaçadoras sob a luz suave da manhã, mas ainda carregavam a marca dos acontecimentos. Para ela, não era apenas uma casa antiga. Era o palco onde traição, isolamento, aparências, memórias e desespero haviam se entrelaçado até culminar na justiça. No barco que a levaria de volta ao continente, Miss Marple manteve o olhar fixo no mar. O caso de Dunraven Manor reforçava uma convicção que sempre carregara. A verdade, cedo ou tarde, encontra caminho. Pode ser ocultada por mentiras, distorcida por aparências ou abafada pelo medo, mas nunca deixa de existir. O papel dela, como observadora atenta, era apenas iluminar os detalhes que todos os outros insistiam em ignorar. Enquanto o barco se afastava da ilha, a mansão diminuía no horizonte. A tempestade havia passado, mas suas consequências permaneceriam na vida de cada pessoa que esteve ali. Para Miss Marple, mais um capítulo se encerrava. Sabia que outros mistérios a aguardavam, pois onde quer que houvesse seres humanos, haveria também segredos, e com eles, a eterna necessidade da verdade. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações
para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.